Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos começar. Vamos começar mais um videozinho sobre alfabetização em ação. Boa tarde, Kelly. Boa tarde. Vamos que o nosso tempo é curto. Vamos continuar, então, a nossa conversa sobre a questão da alfabetização. Quais são as perguntinhas que nós temos aí para hoje? Hoje continuaremos, as dúvidas frequentes que temos aqui no nosso espaço, que os pais de alunos sempre perguntam. E começaremos com a seguinte pergunta: como a criança ela aprende? Essa pergunta é fantástica, né? Porque muitas vezes a gente fica preso, o pai, principalmente, mãe de crianças pequenas. Ei, Laurinha maravilhosa, te espero daqui a pouco, hein, dona? Ai, ai. Vamos lá. Então é o seguinte, né? Os pais muitas vezes eles ficam presos com a questão da leitura e da escrita, né? Às vezes a criança está entrando no primeiro aninho do ensino fundamental, ainda não desenvolveu a leitura, e eles começam a entrar em pânico, né? E aí buscam um espaço pedagógico, já começa a buscar um psicopedagogo, né? Talvez até um neuro, né? Mas então a gente tem que tomar determinados cuidados. Por quê? Anterior ao processo de leitura e escrita, como foi falado ontem, nós temos outros processos e outras habilidades que devem ser desenvolvidas, que precisam ser trabalhadas para que nós possamos preparar essa criança para esse momento de alfabetização, né? Para que ela esteja pronta para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, o nosso cérebro, ele aprende, a criança aprende quando ela tem todas as questões neurais preparadas para a aprendizagem. Então, ela aprende a partir daquilo que é significativo. E aí eu vou colocar um exemplo aqui de um aluno, né? A gente gosta de fazer nessa relação com as experiências já vivenciadas. Então, eu tenho um aluno que é o seguinte, ele veio para ser alfabetizado, esse aluno já estava no terceiro ano do ensino fundamental e ainda não era alfabetizado. Então, quando ele chegou para mim, obviamente, essa mãe já estava apavorada, né? Porque ela queria ver esse menino lendo, ela queria ver esse menino escrevendo, porque ele não conseguia acompanhar as questões de sala de aula, certo? Então, a partir do momento que eu tive, o que eu fiz, né? Então, eu precisei fazer uma retomada com ele. A partir de uma sondagem, eu fui percebendo que havia habilidades preditoras que ele ainda não tinha desenvolvido. Quando eu falo de habilidades preditoras, eu estou falando de uma pré-alfabetização. Ele não foi preparado para esse momento de leitura e escrita. Então, eu fui desenvolver, eu tive que retomar, tive que trabalhar a consciência fonológica, eu tive que trabalhar outras questões para que ele pudesse avançar nesse processo. E aí eu trouxe o que para ele fazia sentido, né? Eu tornava aquelas aulas significativas, carregadas de significados, através do lúdico, através do concreto, através do que é palpável, através do que ele consegue perceber e entender a proposta daquilo ali, né? O porquê disso aqui, o que significa isso, o que é contar, né? O que essas letras representam, quais são os tamanhos das palavras, o que significa essa contagem de sílabas, né? Para que eu possa começar a pensar na palavra, para que eu possa começar a pensar numa frase, para que eu possa começar a pensar a leitura escrita. Então, esse momento ele precisa ser significativo, né? Então, esse aluno chegou um momento, né, em que aí a mãe me chamou e falou assim: Naína, nós arrumamos um problema. Eu falei: o que é o problema? Meu filho chegou na escola e falou o seguinte com a professora dele: ô tia, eu não gosto de vir nessa aula. Eu só gosto da aula da tia Jana. Olha isso, Kelly. Olha que problema, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? A questão não é a tia Jana em si, né? A questão, o que eu quero que entendam, é a significância para ele naquele momento.
Como ele ainda, olha, ele estava no terceiro ano, teoricamente, o aluno no terceiro ano ele lê, o aluno no terceiro ano ele escreve, o aluno no terceiro ano ele conta, ele já faz operações simples, né? O aluno no terceiro ano, ele lê sílabas complexas, ele lê textos, ele faz interpretações, ele já desenvolve a escrita, né? Então, pensem vocês, ele não conseguia pensar a palavra. Então, dentro de sala de aula, naquele contexto, não tinha significado, né? Não fazia sentido aquelas atividades que estavam sendo propostas naquele momento, certo? Então, aqui no espaço, ele começou a desenvolver atividades em que nós carregamos de significado. Nós trouxemos para ele a oportunidade, a condição de trabalhar o pensamento e fazer com que ele fizesse essa construção, né? Uma outra maneira que a gente pode pensar são através das sensações. A criança também aprende através das sensações. As crianças aprendem também a questão das emoções que elas sentem, que elas percebem no meio, através das imitações, né? E como que é interessante a criança pequena, como ela gosta de imitar. Muitas vezes ela repete as ações que são realizadas dentro de casa, a partir dos pais, a partir das pessoas que convivem mais, né? As crianças começam a imitar até mesmo os professores em sala de aula. Então, as imitações são outras ferramentas importantes para que a criança possa representar situações e possa também gerar essa aprendizagem, né? E um outro ponto que eu gosto muito, que é a questão que a gente desenvolve e trabalha aqui no espaço, é sobre a questão da ludicidade, né? Eu bato o pé e afirmo toda hora, todos os dias, que o lúdico é uma ferramenta riquíssima e importantíssima para desenvolver a criança um momento, né, para que ela esteja preparada para essa questão de leitura e escrita. E, inclusive, nesse momento também, né, o aluno do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, ainda está sendo alfabetizado, né? Não podemos pensar que o aluno do terceiro ano está alfabetizado. Ele lê, ele escreve, mas ele está o quê? Trabalhando e desenvolvendo ainda várias habilidades importantes dentro dessas questões que podem ser, sim, desenvolvidas a partir da ludicidade e que vai fazer com que essa aprendizagem ela seja muito mais significativa para essa criança, para esse jovem, inclusive, né? É o que a gente faz aqui no espaço. E já comentando sobre o aluno de segundo e terceiro ano, e por onde começar com uma criança, né, que está aí no segundo e terceiro ano, não alfabetizada? Então vamos lá, vamos aproveitar o caso desse aluno que eu situei. A criança, quando ela chega aí por volta do segundo, terceiro aninho, quarto ano, inclusive, né? Que a questão pós-pandemia aí nós tivemos, inclusive, outras questões mais agravantes, que a gente tem hoje um número de alunos muito maior chegando no quarto, inclusive quinto ano, sexto ano, não alfabetizados, né? E a gente realmente precisa estar preparado para esse momento. Então, o que é importante a gente pensar? Esse aluno que, teoricamente, deveria ler, deveria escrever e já deveria ter desenvolvido habilidades, inclusive matemáticas, e ainda não foram desenvolvidas, eu gosto muito de tocar num ponto, Kelly, sobre a sondagem. A gente vai falar dela depois com mais profundidade, mas a sondagem ela tem que ser feita com uma objetividade. A gente tem que entender como aplicar essa sondagem, né? Por onde eu começo essa sondagem? Quais são as habilidades que eu quero verificar sobre aquele aluno específico, né? Falando de um aluno do segundo, terceiro ano, então eu preciso retomar. Olha só que interessante. Eu vou falar agora do segundo, terceiro ano, respondendo a pergunta. Um aluno do segundo e terceiro ano, muitas das vezes, nós precisamos retomar com esse aluno no realismo nominal. Realismo nominal, a gente também vai falar disso depois com mais cautela, mas o realismo nominal é um momento em que a criança não consegue distinguir ou separar o que é o objeto, o que é a palavra, né? Então, se você perguntar, por exemplo, qual é a palavra maior, formiga ou leão, por exemplo, essa criança vai fazer uma associação com o animal e
na maior parte das vezes ele vai responder que o leão, a palavra leão é maior, porque o leão é muito grande, porque o leão é forte, ele é o rei da floresta e por aí vai. Então, às vezes, a gente tem que voltar nesse ponto, que é um ponto que precisa ser trabalhado por volta lá dos 4, 5 anos de idade. E aí, não, ele já avançou. Então, precisamos entender, dentro da hierarquia da consciência fonológica, onde foi que essa criança paralisou, ou o que foi que essa criança não desenvolveu, para que a gente possa partir daquele ponto, né? Porque é muito comum também, não só, vamos falar da alfabetização matemática também, porque quando a gente fala alfabetização, a gente não está falando só de leitura escrita, né? A gente precisa também perceber e buscar informações sobre o conhecimento dessa criança sobre a língua matemática, né? Essa linguagem, de que forma que são formados esses números, a construção. Por que acontece? A gente precisa entender, às vezes, essa criança, na questão matemática, ela não consegue nem identificar números curtos, né? E aí, às vezes, o pai vem com aquela ansiedade e quer que a gente desenvolva, por exemplo, operações. Percebe? Então, se eu não consigo desenvolver uma sondagem específica, objetiva, né? Para entender por onde eu preciso começar, até onde eu vou chegar, por onde eu vou, o caminho, né, pelo qual eu vou percorrer, para que eu consiga chegar naquele ponto em que aquela criança está, aí o trabalho fica muito complicado, né? Porque como que eu vou desenvolver operações que é muito mais complexo do que o conhecimento numérico, se essa criança ainda não adquiriu essas habilidades anteriores? Né? Então, partindo do princípio que uma sondagem ela tem que ser específica, ela tem que ser objetiva, né? Toda e qualquer sondagem a gente deve verificar de fato em que nível que essa criança, ou que esse jovem, que esse adolescente se encontra e partir daquele princípio. Colocando um nível maior, por exemplo. O que adianta a gente pegar um aluno no sexto ano, né? Sexto ano já trabalham expressões numéricas. Sexto ano, eles já trabalham MDC, MMC, por exemplo. Se esse aluno não sabe multiplicar e dividir. Percebe, né? Então, essa sondagem ela é fundamental, né? E a gente precisa aceitar essa volta. A gente precisa entender a importância desse momento para que a gente consiga, a partir daí, buscar intervenções, buscar ferramentas adequadas para que a gente consiga fazer com que esse aluno consiga avançar. E aí a gente vê aqui todos os dias, né? Inúmeros casos, inúmeras situações de quando essa criança consegue esse avanço, né? Então, para finalizar, a principal ferramenta para que a gente possa desenvolver aí com um aluno que ainda não lê, né, que ele possa desenvolver, ou de repente eu tenho até que verificar, ele é pré-silábico, ele é silábico alfabético, em que momento ele se encontra? É uma boa sondagem, entender ponto a ponto de onde essa criança está e para onde iremos. E última pergunta, mas não menos importante, né? Sobre a neurociência. O que é a neurociência da aprendizagem? Maravilhoso. E aí, para a gente falar de neurociência da aprendizagem, né, a gente entra numa questão importante também. Porque é o seguinte, quando a gente fala de alfabetização, a gente já pensa direto em questões de métodos, né? E aí, a neurociência, ela não é tão novinha assim, não. Ela veio para a gente na metade do século XXI. Mas o que acontece? É tão interessante pensar que quando a gente estuda sobre isso, né, e a gente percebe e busca sobre o que é essa questão desse desenvolvimento humano a partir da neurociência, e a gente, no século XXI, perceber que a neurociência na educação ela já existe há algum tempo e que ainda não é tão nova, né? Ou não tão dimensionada, conhecida e utilizada dentro do ambiente escolar. Então, a neurociência ele é um estudo
vamos dizer assim, recente e não ao mesmo tempo, né? Porque agora ele está sendo mais difundido. A gente já, inclusive, consegue até perceber que já tem escola que está desenvolvendo a partir da questão da neurociência da educação, e está entendendo, né, que essas evidências científicas que trazem essa questão da neurociência são importantes para a questão do desenvolvimento dessa criança, no sentido de pensar a alfabetização, né? E o que que ela vai estar desenvolvendo? O que que ela vai desenvolver e trazer para a gente esse olhar, né? Então, só para abrir um parênteses, que eu sou dessa, gente, cheia de parênteses, né? Questão de métodos, né? É porque é o seguinte, a gente não pode ficar preso, né, Kelly? A gente está em constante aprendizagem. Nós, professores, estamos em constante aprendizado, o aluno está em constante aprendizado e todos nós estamos em constante aprendizado. A gente precisa entender isso, né? Então, eu já trabalhei com pessoas que ficam agarradas, dizem, não, o melhor é o método tradicional, eu aprendi com o método silábico, não abro mão, é o melhor. Nós não estamos discutindo o método, tá? Então, nós estamos falando de neurociência da aprendizagem, que são estudos embasados em evidências científicas que vão trazer para a gente o estudo da maneira como o nosso cérebro vai trabalhar as nossas lembranças, né? De como que esse cérebro vai funcionar para desenvolver a aprendizagem na criança, né? E de que maneira que nós vamos acessar essas informações que a gente recebe o tempo todo. Então, falar em aprendizado é a gente pensar nesses processos neurais, de que forma que esse cérebro processa todas essas informações que a gente recebe, né? Uma vez falada ontem que a alfabetização ela não é natural, precisamos então entender como é que eu vou levar esse conhecimento para essa criança. De que maneira que eu vou fazer com que essa criança consiga processar, armazenar e também receber todas essas informações e tudo isso que é novo para ela, né? Então, a neurociência da aprendizagem, ela vem para nos mostrar e aprimorar, né, os nossos conhecimentos na área da educação e entender que a gente trabalha, que a importância, né, do professor nesse processo da infantil, né, que eu digo que a gente trabalha assim com as questões muito sérias, né, porque trabalhar questões cerebrais, a gente trabalha com a plasticidade cerebral, né, o pensamento dessa criança, então é algo muito transformador, é muito sério. Então a neurociência da aprendizagem, ela vem para trazer para a gente esse conceito, né? Esse entendimento do que a gente precisa desenvolver. Entender esse funcionamento do cérebro, de que forma que esse cérebro aprende, né? Entender a maneira de que como essa criança pensa, entender a maneira de como essa criança entrega e devolve esse conhecimento que ela vem adquirindo no dia a dia dela, né? Então, é algo assim extraordinário, é algo que veio para ficar, né? E é o que a gente, inclusive, eu gosto sempre de colocar aqui no espaço, né? Nós trabalhamos através de evidências científicas, né? Quando nós somos professores sérios, a gente busca o entendimento da ciência para que a gente possa buscar o melhor para o nosso aluno, entendendo as suas capacidades, entendendo as suas limitações, entendendo justamente aquele processo que ele está, né, para que a gente possa trazer uma significância para aquele momento, para aquela situação, né, para que tudo faça sentido e para que a gente principalmente consiga os avanços esperados para cada aluno. Entendi. E então essas foram as perguntas, né, do dia de hoje. Mas aí tem uma jornada de 21 dias e quem participou hoje está aí convidado para participar dos próximos, porque vai ser um momento de muito aprendizado, né? E é isso aí. Deixar novamente o recado, né, Kelly, que se quem estiver assistindo aí tem filho pequeno, tem amigos que têm filhos pequenos, manda lá, compartilha pra gente, né, para que as pessoas possam vir, porque as aulas daqui para frente, o nosso bate-papo aqui,
ele vai estar envolvido com muita prática também, né? A gente está trazendo inicialmente esse conceito, mas a partir das próximas aulas a gente vai trazer também muita ferramenta prática que essa família pode estar desenvolvendo, inclusive em casa, com essa criança, para que ela desenvolva essas habilidades que são cruciais para o preparo desses nossos né? pequenos para a alfabetização. Sim. Então tá bom, vamos que vamos, né? Que já tem aluno esperando. Vamos lá, gente. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada e até amanhã. Por nada, até.